Abra sua Bíblia no Salmo 104. Eu quero meditar com você versículo 21 e o versículo 22 desse Salmo. Salmo 104. A palavra do Senhor diz assim: os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Quero que a igreja leia esses dois versículos bem alto. Os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Eles se acomodam nos seus covis. O salmista, nesse salmo, ele tenta retratar, na verdade é uma música, é uma canção que adora a Deus pelo cuidado que Deus tem com a sua criação. Cuidado que Deus tem com a sua criatura. Eu já falei aqui em outras vezes que quando Deus, ele cria o universo, ele promove dentro do paraíso, dentro do Éden, dentro do planeta Terra, um ecossistema totalmente equilibrado, para que tudo que ele fez, carinhosamente, poderosamente, pudesse viver bem, pudesse sobreviver bem. O salmista fala sobre o cuidado de Deus e também sobre o cuidado que Deus tem, não apenas com a natureza, mas o cuidado que Deus tem com a obra-prima da sua criação, que é você. Agora é engraçado que quando nós olhamos esse cuidado de Deus desde o princípio, desde a criação, a gente observa que dentre as obras da criação de Deus, existem aquelas que vivem o cuidado de Deus, que vivem a total dependência de Deus, e tem aquelas que procuram viver na ausência de Deus, aquelas que procuram viver sem Deus, aquelas que procuram viver do seu próprio jeito. Eu com 16 anos fui morar na roça com meu pai, passei 2 anos na roça, morando, eu e meu pai, minha mãe e minhas irmãs na cidade. Já contei para alguns aqui, lá eu cozinhava, eu lavava roupa, lá eu cortava madeira e ajudava a cuidar da serraria que ele montou lá na roça. E quando a gente tinha uma folga, que era muito difícil, porque quem já morou na roça sabe que não tem feriado, sábado, domingo, você trabalha, né? Mas uma coisa que eu gostava de fazer quando folgava era de entrar no mato para observar os bichos. E é interessante que quando a gente vinha da cidade para a roça, a gente levava mantimentos, a gente levava arroz, a gente levava feijão, a gente levava macarrão, a gente levava sardinha. Nunca comi tanta sardinha na vida, 2 anos comendo sardinha porque não tinha geladeira, então era sardinha e leite em pó. Então era sardinha no almoço, era sardinha na janta. Se pensasse em fazer um lanche, era lanche de sardinha. E eu só não comia sardinha no café da manhã, que às 5 da manhã você comia sardinha, meio indigesto, né? E a gente levava aqueles mantimentos da cidade. Tinha vezes que a gente tinha que andar de onde o carro parava na época de chuva. A gente tinha que andar 15 quilômetros levando tudo isso nas costas. Mas quando eu estava de folga lá no sítio, eu entrava no mato e ficava observando que os bichos eles agiam diferente da gente. Principalmente um bicho que dava muito lá, era muito comum, o tatu galinha, tatuzinho pequenininho. E eu gostava de observar que o tatu, ele saía da sua toca, ele passava o dia comendo. Ele comia, ele andava para cima, ele andava para baixo, aí ele comia aqui, aí ele bebia água. E aí quando chegava o final da tarde, o que o tatu fazia? Ele entrava na sua toca e dormia. Por quê? Porque amanhã é um outro dia. Escuta, mas e amanhã, se não tiver comida? Não, não preocupo não, amanhã eu vou levantar e eu sei que Deus vai cuidar de mim. Parece que esse tatu ele queria ensinar para mim de que nós precisamos depender mais de Deus, nós precisamos confiar mais em Deus, nós precisamos viver uma vida de maior dependência de Deus. É engraçado que o ser humano, de uma época para cá, ele passou a guardar muito mantimento. Isso aconteceu no período de maior crise financeira do Brasil, onde as coisas subiam de preço 3, 4 vezes por dia.
Então você ia no supermercado, você sempre escutava a pessoa ali com a maquininha mudando o preço. Você ia de manhã, era um preço, 10 horas, outro preço, 2 da tarde, outro preço, 5 da tarde, outro preço. Nesse período de crise econômica, o brasileiro aprendeu o quê? Guardar comida. Então foi nesse período que o brasileiro aprendeu a usar a despensa, foi nesse período que o brasileiro aprendeu a comprar geladeira maior, comprar geladeira com freezer. Por quê? Porque eu preciso estocar comida, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. E é engraçado que quanto mais moderno nós vamos nos tornando, mais dependentes da comida, da bebida, dos recursos financeiros, nós vamos nos tornando. E menos dependentes de Deus. Houve um período que a humanidade ela não dependia tanto assim dos recursos. Você acordava pela manhã, você trabalhava, e aí você tinha um tempo para você comer. Lá em Minas, na minha região, o pessoal planta muito café, então tinha aquele tempo de você sentar debaixo de um pé de café, abrir a marmita, comer. Você deitava, dava uma cochilada ali de uma meia hora, aí acordava, pegava a enxada e voltava a capinar, ou a carpir. Chegava às 6 horas da tarde, 4 horas da tarde, você ia para casa, sentava ali na cozinha, a esposa ia fazer a janta, a gente jantava ali mais ou menos 4 horas da tarde, e aí você conversava, você tinha das 4 até lá para as 8 da noite, para conversar com os filhos, para conversar com a esposa, para contar as histórias, e aí a família se reunia em volta da mesa, geralmente naquelas cozinhas grandes, com assoalho de madeira, para conversar sobre a vida. E normalmente lá na minha região ainda tinha merenda antes de dormir, que era um copo de leite com farinha. Copo de leite, farinha, um pouquinho de açúcar, você tomava aquela merenda, ia para a cama, dormia. Amanhã, a gente acorda às 5 horas da manhã, toma um café, vai para a lavoura, e aí a nossa vida, ela era mais simples, mas a nossa vida tinha mais paz. Mudou! Aí tem que mudar, pastor? Claro que tem que mudar. Mas qual que é o preço que essa mudança tem cobrado de você? Qual que é o preço que essa dependência dos recursos tem cobrado do seu casamento e dos seus filhos? O preço da ansiedade. Quem aqui se sente ansioso? Poucos, né? A maioria que não levantou a mão, vou falar uma coisa para você. Você é ansioso, só não descobriu ainda. A ansiedade é um mal crônico do nosso século que atinge mais ou menos 90% da população mundial. Agora, a grande questão é, por que nós nos tornamos ansiosos se nós temos um Deus que cuida de nós? Por que eu serei ansioso com um problema amanhã, se eu tenho um Deus que cuida do meu hoje, e se eu tenho um Deus que cuida do meu amanhã também? Nós nos tornamos ansiosos, em primeiro lugar, eu quero que você pense muito nisso, com o aumento do consumismo. Não vou perguntar aqui se você se acha um consumista, porque a maioria vai mentir. A maioria vai faltar com a verdade. Mas é algo que a humanidade hoje, ela entrou numa linha de consumismo de uma tal forma em que a maioria das pessoas, elas acabam trabalhando demais para possuir aquilo que elas não precisam para viver. A ansiedade ela é fruto do desejo daquilo que nós não precisamos. Normalmente, a ansiedade ela vem e entra na nossa vida e destrói nossos relacionamentos, como eu vou falar mais à frente, como fruto de um desejo de possuir algo que nós não precisamos dele. Vou contar para vocês a experiência que eu passei. Nós construímos a nossa casa, fizemos um financiamento no banco, e aí fiz um financiamento na melhor construtora da cidade, né, Aldo? Lá na Garra. E aí nós estamos pagando a prestação. Meu Deus do céu. Tem dia que a gente só fica assim, com o nariz para fora para respirar. Mas se não fizer assim, como é que você vai ter sua casa própria? Amém, estamos lá pagando. E aí o mês passado, a conta, nossa, pai. Aí juntou cartão de crédito, juntou tudo. Eu peguei meu cartão de crédito, falei, vou cortar. Cortei a tarja, falei, vou ficar só com o número.
porque depois eu vou precisar pedir um outro cartão, então eu tenho um número. Ok. Venci essa barreira, cortei meu cartão de crédito. Não passa mais na maquininha, ótimo. 2 dias depois, eu entro no meu Facebook, e aí aquela mensagem assim, desse tamanho. Lojas americanas, televisão, LED, LG, 46 polegadas por R$ 1.700. Eu cliquei no ícone, ele abriu o site da Lojas Americanas, aí eu vi uma outra caixinha assim em vermelho, tudo em 10 vezes sem juros. Eu peguei meu cartão de crédito, tesourei ele todo, cortei, rasguei e joguei no lixo. Falei, não vou comprar, miserento. Agora pode aparecer a propaganda que for, não tem mais cartão de crédito, não adianta, não compro nem pela internet, não compro por telefone, não compro na loja, não compro em lugar nenhum. Eu não preciso de uma televisão de 46 polegadas. Eu consigo sobreviver durante esse período de crise sem uma televisão 46 polegadas. Vocês acham que eu consigo ou não? Sim ou não? Sim. Então pronto. Mas a tentação do consumo é um trem terrível. E a ansiedade ela vem justamente como fruto do desejo daquilo que nós não precisamos. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e 17. E o Senhor lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Só versículo 16. Quando Deus fez Adão e Eva, Deus falou assim: vocês precisam de comida. Você vive sem televisão? Sim ou não? Sim. Agora uma pergunta para as mulheres. Você consegue... Eu já sei a resposta. Você consegue viver só com dois pares de sapato de todos que você tem? Não consegue, eu sabia. Lucimeiro lá atrás quase que fez assim, né? Se a gente tirasse 50% das roupas que você tem no guarda-roupa, você sobreviveria? Se você perdesse o seu carro, não tem mais carro, você sobreviveria? Agora, e se tirar a comida? Não. Então, Deus disse assim: do suor do teu rosto comerás, de toda árvore do jardim comerás livremente. Come. Eu coloquei aqui plantas para vocês comerem. Ontem no plano B, falando sobre a nova terra, o paraíso. Aí deve ser lá do Rio Grande, o rapaz que fez a pergunta, ele falou: pastor, só me responda uma pergunta. Lá no céu a gente vai comer carne? Falei, não. Aproveita aqui na terra. Nós não somos carnívoros, nós somos herbívoros. Deus não nos criou para comer carne. E isso tem base bíblica. Vai para Gênesis capítulo 2, você vai ver a ordem que Deus deu lá. De toda árvore, de tudo que dá fruto, de toda relva, come. Eu falei para ele: aproveita aqui, come as picanhas, costelas, linguiças, come tudo que você pode comer, porque lá no céu, esquece. Pastelzinho de carne, esquece que você vai fazer lá no céu. Né? Aí tinha uma vegetariana no meio. Tá vendo? Aí vocês todos vão ter que comer alface. Vai lá no céu. Só que a alface do céu é outro sabor, né? É bem melhor do que a alface que a gente come aqui. Queridos, houve um tempo em que as pessoas, elas viviam um dia após o outro. A maioria de vocês que estão aqui sofrem hoje por um problema que só vai chegar amanhã. A maioria. Fica sem dormir essa noite, porque amanhã, segunda-feira, você tem um problema para resolver. É o que eu chamo de sofrer por antecipação. Antigamente as pessoas viviam um dia após o outro, elas comiam para hoje. Tem gente que por causa da ansiedade come para 5 dias. Ele come hoje, se ele ficar 5 dias sem comer, ele não vai morrer. Ele já tem reserva para os próximos 5 dias. Estava vendo hoje na televisão uma matéria de uma pessoa que estava pesando 256 quilos. Se passar um ano sem comer, não morre não. Tanto de gordura que tem, para ir queimando, né? A ansiedade, ela te leva a você comer além daquilo que você precisa.
Por outro lado, algumas pessoas, o efeito é o contrário. Elas deixam de comer por causa de um problema de amanhã. E aí começa a emagrecer, perder peso, fica anorexo. Está vendo como é que a ansiedade é um mal que você deve extirpar da sua vida? Antigamente as pessoas viviam um dia após o outro, elas trabalhavam para hoje. Elas se relacionavam com a sua família hoje. Elas tinham tempo para lazer. Elas tinham tempo para diálogo. A vida era mais simples. Mas nós vivíamos sem o fantasma da ansiedade, da preocupação por antecipação. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Paulo diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Quando você vive uma vida de ansiedade, quando você desenvolve a ansiedade a tal ponto dela atrapalhar a sua vida no presente por causa de algo no futuro, então você começa a sofrer hoje por algo que ainda não faz parte da sua vida. E queridos, como nós somos uma geração que sofremos quando Deus diz que nós devemos confiar nele, nós fazemos, como eu vou citar o exemplo de Israel, de tantos outros personagens bíblicos, deixando Deus de lado, nós damos um valor maior às situações que o pecado, que o mundo e que o próprio diabo arma à nossa volta. Lembre-se que os seus avós viviam uma vida muito mais simples do que você. Mas por outro lado, eles não eram assediados pelo fantasma da ansiedade como nós somos hoje. O apóstolo Paulo nos ensina que quanto mais nós buscamos a riqueza, buscamos os bens, mais nós entregamos a uma cultura que não pertence àquela cultura de quem confia em Deus. Boa parte daquilo que as pessoas compram não é porque elas precisam, é porque elas querem mostrar para os outros que elas têm poder para comprar. Boa parte dos bens que nós adquirimos, nós somos tentados a adquirir, não porque temos necessidade, mas porque vivemos numa sociedade que cobra de nós a marca da roupa que nós usamos, modelo do carro que nós dirigimos, a casa que nós moramos, a mobília que nós temos dentro de casa, a escola que nós colocamos os nossos filhos. E aí, sem perceber, o diabo vai destruindo a sua vida, como diz lá em Minas, comendo pelas beiradas. Nós desenvolvemos ansiedade também, além de com o aumento do consumo, nós desenvolvemos ansiedade com a falta da nossa confiança em Deus. Versículo 21 diz: os leõezinhos rugem pela presa, mas buscam de Deus o sustento. Quando você deixa de confiar em Deus, então você começa a sofrer, como eu falei anteriormente, por antecipação. E quando você sofre por antecipação por um problema, isso significa e implica diretamente na falta de confiança, de dependência de Deus. A palavra ansiedade, ela significa perturbação de espírito, causada pela incerteza e por receio. Se você tem fé em Deus, então o seu espírito não pode ser perturbado pela incerteza ou pelo receio. Você simplesmente confia em Deus. Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor? Nada me faltará. Então por que você vive sofrendo por antecipação de algo que ainda não veio? Por que você, por ansiedade, acaba entrando num caminho que vai trazer sofrimento para você e para as pessoas que te cercam? Se o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, então eu vou viver um dia após o outro na total dependência de Deus, na total confiança de Deus. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, toda a vossa ansiedade, por quê? Porque Deus tem cuidado de vós. Vamos ler juntos? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Deus tem cuidado de você. É fácil lançar sobre Deus a sua ansiedade? Claro que não. Porque nós queremos viver uma vida na qual
nós permitimos ou não queremos a interferência de Deus. É difícil lançar sobre Deus a nossa ansiedade quando você está com a filhinha lá na UTI e os médicos simplesmente não aparecem. É difícil lançar sobre Deus a sua ansiedade quando você não tem controle da situação. E nós somos pessoas que gostamos de controlar a nossa situação. Nós gostamos de dirigir o carro da nossa vida. Mas o apóstolo diz, olha, se você quer ter o cuidado de Deus, lance sobre Deus a sua ansiedade, que Deus vai cuidar de você, que Ele vai abençoar você, que Ele vai sustentar você, e nada vai te faltar. Exemplo de pessoa que viveu um momento de ansiedade por falta de confiança em Deus, profeta Elias. O profeta Elias, um homem de Deus, um homem abençoado por Deus, do Antigo Testamento, dos profetas que Deus mais usou com milagres. Mas a hora que a rainha Jezabel falou para ele, eu vou te matar, quando ele confrontou os 400 profetas de Baal lá no Monte Carmelo, a Bíblia diz que Elias fugiu, deixou o seu discípulo na casa dos pais, foi para um deserto e pediu para si a morte. Uai, Elias, confia em Deus. É fácil falar, né? E quando você vê a rainha Jezabel, com todas as espingardas, com todos os revólveres, pistolas apontadas para você. Outro exemplo, os discípulos no mar, 4 horas da manhã, quarta vigília da noite, Mar da Galileia, um temporal terrível, o barco quase afundando, eles tendo que tirar água de dentro do barco, e aquele temporal terrível, e eles entram em desespero. Uai, mas eles acabaram de deixar Jesus ali do outro lado, eles estavam seguindo e servindo ao Filho de Deus, eles viram Jesus Cristo ressuscitar o coxo, eles viram Jesus Cristo curar o cego, eles viram Jesus Cristo fazer um monte de milagres. Por que não depende de Deus? Porque não é fácil. Mas lá, eles deveriam falar assim, não gente, espera aí, a coisa está feia, o barco está quase afundando, se afundar nós vamos morrer mesmo, mas, nós não estamos servindo Jesus? Deixa que Ele vai cuidar de nós, fica tranquilo. E quando Jesus Cristo então aparece, vem andando sobre as águas, e chega para eles, Jesus fala assim, por que vocês duvidaram? Jesus chega e impõe a calmaria. Um outro exemplo, Moisés. Moisés, um homem que Deus levantou desde o princípio para libertar Israel, e Moisés pega o povo, e vem as 10 pragas, e ele vê todos os milagres, ele caminha e vê a coluna de nuvem durante o dia, a presença de Deus, a coluna de nuvem de fogo durante a noite, a presença de Deus, ele vê Deus agindo, ele vê Deus mandando maná, Deus mandando as codornizes, ele escuta Deus falando com ele sobe no Monte Sinai e vê ali a glória de Deus, mas na hora que o povo de Israel cobra mesmo e reclama mesmo, porque uma das características que o crente mais puxou, que o cristão mais puxou do povo de Israel, é esse negócio de reclamar e de nunca estar satisfeito com nada. Moisés fica bravo com aquele negócio e Deus manda ele apenas tocar na rocha. Ele pega a vara e bate na rocha, e bate na rocha e sai água, e Deus fala, por causa disso você vai morrer, não vai entrar na terra de Canaã. Ansiedade para resolver o problema do povo. A ansiedade nos leva a um desgaste físico. Quando você sofre doenças, problemas de saúde relacionados à ansiedade. A ansiedade, ela gera um desgaste emocional. Você nunca tem certeza de nada. Você acaba sofrendo porque você nunca se acha capaz para resolver os problemas. A ansiedade, ela gera um desgaste um desgaste espiritual. Olha o exemplo de Israel. O que Israel fez? Israel, no deserto, viu que Moisés, o seu líder, o seu pastor, subiu no Monte Sinai, não voltou mais, 2 meses, chegou para Arão, o co-líder, falou, Arão, é o seguinte, nós estamos ansiosos demais, achamos que Moisés já morreu, então vamos resolver os problemas do nosso jeito? Então vai lá, nós vamos tirar os brincos, os piercings, os anéis, os colares, todo mundo, e a gente quer que você faça um Deus para nós. Arão foi lá e fez um bezerro.
E Israel adorou. Olha o desgaste espiritual. Por ansiedade, por falta de dependência e de confiança em Deus. Olha Judas. Quem sabe Judas, caminhando com Jesus ali, vendo toda a situação de caminhar com Jesus e vendo que financeiramente, caminhando com Jesus, aquilo não ia levar a nada para ele. E aí ele tinha os seus sonhos materiais, ele tinha os seus sonhos financeiros. E a primeira oportunidade que ele tem, oferece para ele 30 moedas de prata, era um dinheiraço, para ele mostrar onde estaria Jesus. Ele vai lá e vende o mestre por 30 moedas de prata. Depois, olha o desgaste espiritual. Depois de ver a bobagem que ele fez, ele vai lá e comete suicídio. O paralítico, no tanque Betesda, falei sobre isso segunda-feira. Ele estava tão ansioso para que alguém, na hora que o anjo viesse e movimentasse a água do tanque Betesda, que alguém o pegasse, o ajudasse a chegar ali. 38 anos esperando isso acontecer. E quando Jesus Cristo, o Filho de Deus, que tinha poder para curar, para libertar, chega para ele e fala assim: você quer ser curado? A ansiedade dele não era pela cura, era para que alguém levasse para o tanque. Ele fala: ah, Senhor, ninguém me leva para o tanque. Ele não consegue perceber que a oportunidade da vida dele estava ali, dele ser curado sem entrar no tanque. Queridos, a ansiedade, ela vem quando nós deixamos de confiar em Deus. Eu não sei qual é o motivo ou que tipo de ansiedade você está vivendo, mas seja qual for ela, seja provocada por crise no casamento, seja provocada por crise emocional, seja provocada por crise financeira, espiritual, seja por enfermidade, qualquer ansiedade que venha bater a sua porta é sinônimo da falta da dependência, da confiança em Deus. E em terceiro lugar, a ansiedade, ela também vem em nossa vida como a falta de autocontrole. Você é uma pessoa bem controlada nos seus gastos? Você é bem controlada na sua alimentação? Você é bem controlado na sua agenda? Nos seus horários? Sabia que uma das coisas mais difíceis do ser humano fazer é decidir a hora de parar? Exemplo, a hora de parar de comer, a hora de parar de beber, a hora de dirigir mais devagar, de parar de correr, a hora de você parar de falar no casamento quando os dois estão bravos. É difícil você decidir a hora de parar. A ansiedade, ela gera vários distúrbios em nós. Distúrbios como fobias, obesidade, glutonaria, anorexia, pânico, insônia, vícios. Tudo reflexo da falta de autocontrole. Minha esposa, quando trabalhava no hospital em Curitiba, tinha um colega lá que ele tomava uma garrafa de Coca-Cola por dia, ou na manhã, não sei, sozinho. Faz bem? É claro que não. Faz muito mal. Mas quando você não consegue definir a hora certa de você parar, o quanto você vai investir, o quanto você vai caminhar, a hora de você retroceder, a hora de você cortar o seu cartão de crédito, aí todas as suas atitudes vão ter como reflexo a ansiedade. E a ansiedade, ela virá justamente pela falta do autocontrole. Se você controla a sua ansiedade, então você deixa de olhar para frente e começa a olhar para a sua vida no presente. Mateus capítulo 6, versículo 34, Jesus diz assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Jesus está dizendo assim: olha, não deixa de dormir hoje por causa de um problema que você tem amanhã. Tem muita gente aqui que tem problema de insônia, porque passa a noite ou acorda 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, ou nem consegue dormir,
preocupado com os pepinos que vai ter que resolver amanhã. É natural? É quase que natural isso em nós, mas é correto? Não, porque amanhã você vai ter dois problemas. Você já tem um problema que você tem que resolver, e você já tem um problema que você vai estar cansado, porque você não dormiu à noite. Vai ter que resolver ele também. Foi o que eu falei uma vez para um empresário aqui da cidade, que reclamou para mim que estava sem conseguir dormir. Eu falei, escuta, ficar sem dormir resolve o seu problema? Porque se resolver, eu já estou livre dos meus. Eu vou tomar uns 5 comprimidos lá para 6 horas da tarde, para eu passar uns 15 dias sem dormir. Resolver o problema meu com a minha mulher, resolver o problema financeiro, resolver meu problema de saúde, eu vou ficar sem dormir até para resolver os problemas da minha 4ª, 5ª geração. Agora não resolve. Tem remédio na farmácia lá para resolver problema? Tem não? Não tem. Ficar sem dormir vai resolver problema? Eu falei para ele, ele falou, não. Eu falei, então, filho, então dorme. Aprende com Davi, em paz me deito e logo pego no sono. Eu conheço gente que deita na cama e fica assim com o olho. Pensando, amanhã vence o telefone. Não, mas eu preciso comprar. A loja vai entrar em promoção semana que vem. E vai. E aí começa a pensar nas coisas lá do passado. Aí começa a pensar na sogra. E vai pensando. E dá 2 horas da manhã ele está pensando. Bom seria se a gente pudesse deitar na cama e desligar da tomada. Sabe aquele botãozinho off? Tem gente que tem facilidade. Bate no travesseiro é igual Davi, em paz me deito e logo pego no sono. Tem gente que não, que vai ficar sofrendo, vai ficar pensando. Agora, quanto mais você pensa nos problemas, sabe? Aí você acaba de pensar naquele problema, aí quando você olha do outro lado da cama, já tem outro fantasma lá, fala assim, e eu? Você não pensou em mim ainda? Aí você pensa naquele problema, quando você vira para cá na cama, o problema que está de cá falando assim, agora é minha vez. Então, se você tem esse mal, eu aconselho você, quando deitar, fale assim, Deus, amanhã o Senhor cuida de mim. Deixa eu dormir agora. E dorme em paz. A ansiedade, ela destrói a nossa vida aos poucos, através dos distúrbios, porque nós deixamos de focar aqui no presente e começamos a focar no futuro. Queridos, atualmente as pessoas, elas não se contentam com o que têm. E porque correm muito atrás para ter o que não precisam, elas acabam entrando em trabalho demais, em contas demais, entrando no círculo vicioso por adquirir aquilo que não precisam, e isso vai gerar ansiedade através dos problemas dessa atitude. O dinheiro e o consumo, na nossa geração, tem escravizado as pessoas. Quando você for no shopping ou na loja e ver aquela famigerada frase maldita, inventada pelo próprio Lúcifer, promoção, faça a seguinte pergunta, eu preciso disso? E se uma voz falar assim, precisa, não acredite nela, não é de Deus. Tem mulheres que nem se fosse centopeia, dava conta de usar o tanto de sapato que tem. E bolsa então? Nem se fosse milionária, conseguia botar dinheiro em tanta bolsa que tem. Então, faça sempre essa pergunta, eu preciso disso? Se ainda assim a voz insistir que você precisa, pergunta para umas 3, 4 pessoas. Se as 3, 4 falar para você que precisa, liga para mim. A ansiedade, ela destrói os nossos relacionamentos. Essa pessoa que eu assisti a matéria, pesava 256 quilos, ele conseguiu perder 156 quilos. E aí eu estava ouvindo o relato dele falando, um rapaz de 25 anos, ele falando o quanto aquilo prejudicou ele nos relacionamentos dele. O quanto aquilo prejudicou ele, porque por ansiedade,
por causa de um problema que ele teve lá na adolescência. Ele começou então a comer demais, e aí depois, quando já estava obeso, então ele não se sentia bem se relacionando com as pessoas, e aí quando ele conseguiu perder, e muita força de vontade, perder todo esse peso, aí ele não se relacionava com as pessoas por causa do excesso de pele, até que o médico foi lá e deu para ele a cirurgia para retirar tudo aquilo, e aí depois a família fez uma festa. E ele falou assim, olha, agora eu me sinto sociável novamente. Queridos, a ansiedade ela chega ao ponto de destruir os seus relacionamentos. A ansiedade ela destrói a nossa fé em Jesus Cristo, que nos ensina a confiar em Deus. Os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Que você possa vencer a sua ansiedade, confiar em Deus, depender que a cada dia Deus vai cuidar de você. Aprenda com Jesus Cristo, lance sobre Deus a sua ansiedade, porque Ele cuida de você. Não deixe a ansiedade consumir a sua fé, não deixe a ansiedade consumir a sua paz, não deixe a sua ansiedade consumir os seus relacionamentos. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Feche seus olhos.